Oi, pessoal, então nós vamos voltar, né, ao tema de estudo da teoria behaviorista do Skinner, né, só dando uma retomada, então, a gente viu na semana passada a importância, né, que tem das contingências, de quais são as confirmações que o sujeito tem da resposta adequada deles, né, então, quais são, em relação à resposta do sujeito, o que a gente quer manter de adequado, né, e o que a gente quer eliminar. Isso precisa diretamente do reforço positivo, né, para situações de uma resposta adequada, uma resposta que é a que a gente espera, como que o aluno dê. Então, dentro disso, precisa de uma parabenização, de uma ênfase de que aquela resposta foi adequada, né, para manejar esse comportamento, chegar ao comportamento ideal. Né? A questão do reforço negativo, eu acho que vocês não ficaram com dúvida, né? Então, não tem um reforço negativo, não tem uma ação direta sobre o sujeito naquele momento, é uma tentativa de ignorar aquela situação e trazer um modelo adequado para que o aluno possa repetir aquele modelo adequado e não o comportamento que ele teve que não foi o adequado. Né? E a punição como sendo a que deve se evitar ao máximo, né? Tentar não fazer a punição. Dentro disso, a gente começa a ver, então, quais são os processos instrucionais que são pautados na abordagem do Skinner, né? O Moreira coloca no capítulo que eu dei ali para vocês, então eu pego uma fala dele que eu acho muito interessante, que é disso que eu estava falando, como que o reforço positivo e as contingências do reforço é que tem papel preponderante na aprendizagem. Então, é isso que eu estava falando, né? Dentro do reforço positivo, como que a gente consegue chegar a estabelecer as contingências daquele comportamento adequado, que ele seja o mais reproduzido ao longo do processo de aprendizagem. É isso que vai contribuir com a aprendizagem. Então, deixando claro, a teoria do Skinner, behaviorista, para ser usada na escola, ela não dá ênfase na análise dos estímulos, tá? Então, é apresentar a disciplina, apresentar um tema de conhecimento, mas não com ênfase nisso, mas sim a partir da resposta do aluno, como que vão ser as contingências de reforço, tá? Como que vai ser feito o reforço para as respostas adequadas e a tentativa de eliminação das respostas não adequadas, né? Não se concentre, então, como eu estava falando, nos estímulos, mas sim no reforço. A aprendizagem, então, a partir da resposta do sujeito e do reforço que é dado para essa resposta. É a partir disso que a gente pode pensar que a gente vai promover, que a gente vai controlar, vai promover a aprendizagem controlando o comportamento, para que ele seja feito um comportamento adequado e não um comportamento inadequado, né? Então, a aprendizagem ocorre fechando isso, né? Devido ao reforço, tá? Não é em relação à presença do estímulo ou da resposta, mas a contingência do reforço. Quanto que o reforço está sendo colocado no momento certo, adequado, dentro de uma resposta que é esperada que seja a padrão, que seja o comportamento mais comum do aluno, né, no processo de aprendizagem. Então, é importante arranjar situações de respostas do sujeito para que isso aconteça o reforço, né? Para que dentro dessas contingências do reforço, a probabilidade desse comportamento, dessa aprendizagem aconteça. Então, não quer dizer que a gente não precisa fazer a organização de estímulos, da aula em si, né? Ou de a resposta do sujeito. A gente precisa que tenha isso. Só que a ênfase na busca da aprendizagem, do promover a aprendizagem, ela tá. Quando tem isso, como que o professor vai dar os condicionamentos operantes, né? Principalmente, lembram que vai ser o que vai contribuir dentro desse reforço positivo para o aumento de comportamentos adequados e esperados, né? Então, o ensino se dá quando precisa ensinar,
né, que pode controlar o próprio comportamento dentro dessas contingências de reforço. Então, quando você vê que, quando a criança vê, quando o aluno vê que é dentro das respostas dele, é dentro da ação dele sobre o objeto que ele vai ter um reforço e quais são os modelos de ação que ele precisa apresentar, as ações, os comportamentos positivos, adequados, para ter esse comportamento, esse reforço, a contingência do reforço positivo dentro dos comportamentos adequados, né? E aí, dentro disso, a gente entra, então, qual que é o papel do professor, né? É arranjar, organizar essas contingências de reforço, é organizar dentro da rotina da sala situações, contingências que possam promover esses reforços positivos em situações adequadas, em comportamentos adequados, o reforço negativo dentro dos comportamentos inadequados, né? Então, a tentativa de aumentar a probabilidade do aprendiz dentro desse comportamento desejado, dessa resposta de aprendizagem, e tentar eliminar os que não são adequados dentro do reforço negativo. Lembram? Dentro dessa programação de contingências, né, o que precisa, mais do que a seleção dos estímulos, é a função principal do professor. Como que o professor tem que estar atento dentro desse processo, dentro das situações que acontecem da relação do estímulo-resposta do aluno, para no momento certo dar o reforço positivo, tá bom? Programar essas contingências significa dar reforço no momento adequado, é o que eu acabei de falar. Então, dentro disso, a gente coloca que para que isso, a teoria behaviorista coloca que para adequar que isso aconteça dentro da escola, a gente precisa aplicar, eles colocam como modelo, uma instrução programada, tá? Estabelecer, programar essa instrução que vai ser dada, que é chamada também, conhecida como método Keller, tá? Então, uma das primeiras coisas que precisa no método Keller, primeiro, pequenas etapas. Então, a gente precisa separar os temas que serão apresentados, estudados, em etapas pequenas, tá? Que tenham um grande número, mas que elas sejam pequenas e fáceis, que ele consiga ter para isso. Por que isso, né? Porque dentro dessas situações pequenas que ele vai conseguir, mais fáceis, que ele vai conseguir ter uma probabilidade de comportamento adequado, esperado, e aí o reforço positivo para que aquilo aconteça, né? Isso facilita as respostas que vão ser reforçadas para cometer menos erros. A resposta ativa, o aluno, ele aprende melhor se ele participa ativamente da aprendizagem. Então, se é colocado dentro desse estímulo uma situação em que ele tenha uma ação direta sobre esse processo de aprendizagem, tá? O grande desafio, eu considero, dentro desse método Keller, é de ter uma verificação imediata. Então, pensa, a gente está numa sala, vocês, né, numa sala de primeiro ano, de segundo ano, que tem 35 alunos, 40 alunos, como é que você vai dar essa verificação imediata, né? Então, assim que o sujeito tem uma situação adequada dentro daquele estímulo que foi colocado para ele, de aprendizagem, ele tem o reforço positivo, tá? A gente precisa entender que é impossível que isso seja feito 100%, mas então, qual que é o método Keller? É tentar aumentar ao máximo esse tipo de situações, tá? Uma coisa muito importante também, cada aluno pode trabalhar no seu tempo. Dentro desse método Keller, é colocado que essas situações, que são um grande número pequeno e fácil, a gente pode organizar de uma forma que tem, então, uma lista do que é para fazer uma ordem, e cada um vai fazendo a sua e avançando para o próximo passo, a partir de ter conseguido alcançar o objetivo daquele, tá? Então, existe, que é aí que entra esse teste programado. O teste é feito, uma avaliação, um teste direto pela prática do aluno, né? Então, se dentro desse teste, a prática do aluno for aplicado o teste e ele tiver
uma resposta certa, ele vai ter como reforço positivo passar para a próxima fase, para a próxima etapa. Me veio muito o exemplo de jogo de videogame, né? Então eu adorava quando eu era criança, puberdade, adolescente, eu tinha o Mario Bros, né, no jogo. Então, assim, fazer, e é bem isso, né, as primeiras fases são facílimas. Então, é fazer aquele objetivo daquela fase, parabéns, passa para a próxima fase. Alcançar aquele objetivo de forma adequada daquela próxima fase, parabéns, passa para a próxima fase. É dentro disso que esse teste, no final de toda a fase, tinha uma disputinha, né, no Mario Bros. É isso, que tem uma disputa, um teste para provar de que ele entendeu, de que ele processou aquelas informações sobre aquele objeto do conhecimento, né? O que precisa, então, para isso, né? Como que a gente vai colocar, qual que é essa instrução personalizada? É essa programação, né, do que vai ser colocado para cada disciplina, para cada aluno, como a busca de, olha, nós vamos estudar o sistema solar, tá? Então, primeiro a gente vai estudar quais são os planetas, depois a gente vai estudar características específicas do Sol, depois a gente vai estudar só da Terra, depois a gente vai estudar um pouco de cada planeta. Então, coloca uma etapa, né, subdividido em várias etapas, lembra que falou pequenas e fáceis, e aí cada um, isso é personalizado porque cada um vai atingir as etapas para passar para a próxima, e cada um tem o seu possibilidade, o seu processo, o seu ritmo próprio de fazer isso, né? Então, é permitir que o aluno progrida dentro do que é possível para ele, tá? Que é dentro do tempo que é possível para ele, dentro das habilidades dele, né? Para passar para a próxima etapa, isso é uma coisa importantíssima. Então, para passar para a próxima etapa, ele precisa ter completado o material daquela. Ele precisa ter uma adequação toda do comportamento dentro daquele tema específico, voltando ao sistema solar, né? Então, a primeira etapa é de reconhecer todos os planetas que estão no sistema solar. Então, ele saber quais são todos os planetas que estão no sistema solar, ele passa para a próxima etapa. A próxima etapa é saber a característica, a ordem desses planetas no sistema solar. Então, ele sabe a ordem do sistema solar, então ele vai ter uma próxima etapa. A próxima etapa é saber as características específicas do Sol, de como, o que é o Sol, é uma estrela, de como que foi organizado, como que se tem como teoria do que foi organizado desse sistema solar, desses outros planetas girarem em torno do Sol. Então, atingiu tudo isso, é para a próxima etapa. E assim ele precisa ter o domínio completo de um tema para passar para a próxima etapa do sistema solar ou do tema geral que está sendo estudado, tá? O uso de aulas teóricas, então, ele também coloca o tanto que é um modo de motivação, né? Não é a fonte de informação, ele que vai trazer essas informações de modo a motivar o aluno a se aprofundar, a dominar essas informações, tá? É uma demonstração, até eles colocam, né? A ênfase na palavra escrita. Então, é a maior fonte de informações e aprendizagem, tanto para o aluno, né? Então, ele precisa ter essa fonte como referência e depois também dentro da avaliação para poder contribuir e dar o reforço positivo no caso de estarem certas, né? Então, a importância da palavra escrita. E aí o uso de monitores, né? São os estudantes que são escolhidos por demonstrarem domínio, sobre o conteúdo que está sendo estudado. Então, aqueles que eles têm uma avaliação positiva, né? Ele permite já que ele faça uma avaliação porque ele já tem o domínio daquilo. Então, primeira coisa, você viu um aluno, uma criança que passou pela avaliação da primeira, da segunda e da terceira etapa,
daquele projeto para o sistema solar, por exemplo, que é o que a gente está usando. Então, ele vai ser um tipo de monitor, ele já passou por tudo isso, ele permite a ele que essa avaliação sendo feita, foi feita imediata, ele atingiu o objetivo daquilo, então ele pode ser um tutor dos outros colegas. E esse tutor, que é o monitor dos outros colegas, esse tutor, ele visa esse crescimento no aspecto social, porque tem uma interação interpessoal dentro do processo educacional. Isso é bastante bacana também, né? Pensar que a gente estimula, que a gente proporciona, pode proporcionar dentro desse método Keller, essas situações de monitoria, de interação entre os alunos. Então, para usar o método Keller, é o que eu estava falando, né? O conteúdo tem que ser, então, super dividido, né? Com guias, roteiros de estudo, tendo o objetivo de cada um, né? Então, eu quero o sistema solar. Então, a gente vai fazer, como eu estava falando, o roteiro. Primeira fase 1, fase 2, etapa, né? Normalmente eles chamam de etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, que é atingir um objetivo em cada etapa, né? Precisa ter a indicação de textos que vão ser utilizados para que ele tenha mais informações sobre aquilo que ele vai estudar, né? Que tenha sugestões, que tenham problemas, perguntas que apresentem a busca que apresentem como estímulo para a busca de respostas e dentro das respostas adequadas, um reforço positivo, né? E as referências bibliográficas que pode complementar a busca do aluno sobre o conhecimento daquele tema que está sendo apresentado, né? Então, a grande questão é que esse material introdutório, se ele for necessário também, ele seja colocado como uma das unidades do conteúdo, né? O quanto que, olha, vocês vão trabalhar com isso, dessa forma, com essa etapa, vocês têm essa fonte, vocês têm que cumprir esses objetivos e essas são as perguntas. Vamos começar? Olha, eu vou introduzir explorando isso. Coloca um pouco mais de exposição para o aluno de temas importantes, interessantes, para a partir disso ele conseguir desencadear e buscar todas as informações, dar as respostas dele sobre a interação com o objeto do conhecimento, né? Com o tema. Uma coisa importantíssima, então, cada aluno no seu tempo, né, quando se sentir preparado, passa ao monitoramento de teste escrito, né, então ele precisa, ele conseguiu fazer, ele se sente preparado, ele vai lá e faz o teste de monitoramento, ele passando, ele pode ir para a questão de contribuição com colegas, a correção precisa ser na presença do aluno, tá? E aí, a partir disso, ter uma conversa, um diálogo, uma discussão sobre as respostas que ele coloca dentro das perguntas, né? O positivo, se ele atingiu o esperado daquelas perguntas, então ele tem um reforço positivo, ele passa de unidade, tá? O negativo, o que é? Ele não vai ter, se ele não alcançou o esperado, se ele não entendeu o esperado, ele vai se submeter depois a novos testes. Negativo, ele não pode passar de unidade, tá? E é importante colocar que eles colocam que ele pode fazer quantos testes forem necessários, mas a nota não é a média dos testes, é a nota final. O tempo que ele tem para apresentar, para entender todo aquele tema que está sendo apresentado, para dar essa resposta adequada, é dele, isso não é questionado, tá? Quando ele atingiu, ele passa para o próximo e pronto, acabou. A nota não é afetada, é isso que eu estou falando, pelo número de provas, mas pelo domínio do conteúdo. É claramente baseado na teoria do reforço, né? Pois o conjunto da unidade é uma grande cadeia de estímulos e resposta. O quanto que põe os estímulos com esse tema que vai ser apresentado, que vai ser estudado, eles dão as respostas, né? Com as perguntas, tem os estímulos e tudo mais. O sujeito, o aluno dá as respostas e a partir desse, na hora das contingências, ele tem o reforço positivo ou, no caso, o reforço negativo, de voltar e estudar mais, né? A instrução é o estímulo discriminativo, né, que passa as informações de como tem que ser e leva a
busca, né, dos comportamentos esperados, adequados, né? Então, tem que ser a partir dessas instruções. É preciso que o professor dê boas instruções, tá? Como eu tinha falado semana passada, eu vou dar um pouquinho, mas, gente, é uma pincelada, e aí vocês vão entender por quê, sobre a análise do comportamento aplicada. Ela também está sendo bastante, ela também é de dentro da teoria de análise do comportamento do Skinner, tá? É um modelo de análise do comportamento chamado modelo análise do comportamento aplicado. Applied Behavior Analyst, é muito chamado direto como ABA, né? Que ela é muito colocada e muito conhecida, como eu falei para vocês semana passada, principalmente por ser muito usada frequentemente como modelo principal que atinge o ideal de crianças, de alunos com transtorno do espectro autista, né? Então, esse modelo, essa forma de aplicação de análise do comportamento dentro de situações de necessidades educacionais especiais, de TEA, especificamente, tem mostrado muitos bons resultados. Então, assim, eu vou dar uma pincelada, uma paginada no Moreira nem tem essa parte, né? Mas só para vocês conhecerem também, que eu acho muito importante, tá? Depois eu coloco também um texto básicozinho para vocês entenderem e conhecerem também, tá? Porque não tem no Moreira. O transtorno do espectro autista, chamado de TEA, né, é um transtorno do desenvolvimento neurológico, então é das questões das sinapses, né, dos processos de informação neurológicas que é a criança, que o adolescente, que o sujeito que tem esse transtorno apresenta uma diferença disso, né, um problema dentro disso. Ele pode ser identificado por 3 fatores principais, né, inabilidade de interagir socialmente, padrão de comportamento repetitivo ou restritivo, só um tipo de comportamento, e dificuldade na linguagem e comunicação. São os 3 fatores principais do transtorno do espectro autista. Esses sintomas configuram o transtorno, mas a gravidade de cada um é diferente. E até por isso que é colocado de que tem os níveis, né? O TEA 1, nível 2, nível 3. Tá? Então é colocado que não é mais, porque ele é autista e pronto, né? Ele tem o transtorno do espectro autista, ele tem um transtorno de comportamento, né, dentro dessa forma de interação com o socialmente, né, o padrão de comportamento sempre o mesmo e essa dificuldade de comunicação. Sobre isso, depende de cada sujeito, e aí, dependendo, tem o nível 1, 2 e 3. Por que é chamado espectro, né? É que essa diferença de graus de comprometimento, então, por isso, tem esse espectro, cada um tem o seu espectro, seu comprometimento, né? E, mais ainda, ele pode movimentar-se, ele pode, ao longo de trabalhos e de estudos, ele alcançar habilidades e comportamentos muito mais próximos do esperado da sua idade, né, dentro do processo de desenvolvimento e aprendizagem, por exemplo, tá? Então, o que é aplicar o ABA, né? Para vocês entenderem só, primeiro, precisa ser um especialista para aplicar, então é uma possibilidade de vocês pensarem, né, depois da graduação, e a partir disso, tendo essa especialização, ele vai aplicar protocolos que são elaborados por instituições que também são reconhecidas, tá? Não pode eu, Ângela, ir lá e elaborar um protocolo, ele precisa atingir o que é esperado dentro das instituições reconhecidas, seguir um padrão. Tá? Qual que é a base da aplicação do ABA? Primeiro, tem uma entrevista inicial, né? Então, uma tentativa de entender, pode ser, pensando de ter um aluno com transtorno do espectro autista numa escola que vocês trabalham, né? Então, marcar uma reunião com os pais, uma conversa, para ter um acolhimento, para anamnese é um questionário que é feito dentro de como que é a história da vida da criança, né? Como que foi desde a gestação, o nascimento, primeiro, segundo ano de vida. Então, é buscar informações de fora da escola ao longo da vida da criança até chegar ali, né?
Depois disso, é preciso fazer a avaliação do repertório comportamental. Então, é levantar quais são as habilidades, né, e as competências que aquele aluno tem, tá, que são essenciais e que ele tem. Então, reconhecimento de imagem, né, por exemplo, identificação de objeto. Então, o quanto que isso são importantíssimos e precisam estar presentes. Se não está, então é ver o que não está, o que está ausente dentro desse repertório da criança, para ver o que vai ter que ser trabalhado especificamente, né? Então, dentro dessa avaliação, levanta quais são as habilidades que ele tem e quais são as que ele não tem, e dentro de um padrão do que é o essencial e o seguinte do essencial e o seguinte. Então, né, em cada idade, o que é o esperado, não atingiu aquilo, então tem que focar o trabalho naquilo. E aí é isso, faz o plano terapêutico singular. Então, é o plano, e aí pode ser o projeto de dentro o currículo, de dentro daquele ano letivo, qual vai ser o planejamento do currículo para aquele aluno, né? Então, tentar, através de várias situações que são propostas, dentro disso, ter o reforço positivo imediato, dentro de tudo que estava falando do método Keller, tá? A conseguir acessar o manejo de comportamento, adequar o comportamento da criança dentro desse processo de aprendizagem. E aí, fazer de novo uma reavaliação. Ele conseguiu? Ele atinge esses objetivos? Ele atingiu, então a gente vai fazer de novo. Quais são essa avaliação do repertório? Quais são os comportamentos adequados que essa criança tem? A partir de agora, dessa nova avaliação, desse novo trabalho que foi feito, o que ele ainda não tem, que a gente vai colocar como foco para trabalhar, e aí fazer atividades, elaborar atividades que vão com foco nesse comportamento que quer ser atingido, aplicar de novo por um tempo, viu a resposta de novo, ele atingiu ao máximo, tem um padrão, tudo tem esse padrão desse protocolo, ele tem que atingir 10 comportamentos, resposta correta daquele comportamento, esperada e adequada, de uma seguida da outra. Ele não pode ter 5 respostas adequadas, 3 inadequadas, mais 5 adequadas, não, tem que ser 10 seguidas. Tá? E aí passa para essa reavaliação, então a busca de levantamento de novos comportamentos que precisam ser manejados, e a partir disso um novo plano de projeto, né? Aí não vai ser plano terapêutico singular, dentro da escola seria um novo projeto para aquele bimestre, que vai ser dentro desse currículo adequado a esse aluno que se espera que ele atinja, e assim vai sucessivamente, tá? Mas só para vocês conhecerem um pouco. Tá? Então é isso, não tem nenhuma atividade hoje, porque eu também vou colocar para vocês, sexta-feira, vocês vão ter uma revisão breve, os temas principais que vão ser estudados, porque na outra sexta-feira, na outra terça é feriado, né? Dia 21. Então, lá na outra, dia 24, vai ser uma avaliaçãozinha. Fiquem calmos, tranquilos, eu vou explicar sexta-feira o passo a passo, só para vocês saberem que hoje, terça-feira, não tem nenhuma atividade, nenhum exercício que vocês tenham que fazer, tá? Tentem se aprofundar, então, no capítulo que eu dei para vocês, revisem os slides, revisem as aulas da semana passada, né? E a partir disso, na sexta-feira você já tem acesso a todo o material que vai ser o estudado, tá? Para poder fazer essa primeira avaliação que a gente precisa ter. Tchau, tchau, boa semana, até sexta.